Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa pelo Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, do rio Eufrates toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para a poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais como lhes daria. Tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte a tua boca do teu livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Procede-vos de comida, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. E falou Josué aos Reubenitas e aos Gaditas e à meio tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor vos dê descanso de vossos irmãos como a vós, e eles também passam a terra que o Senhor vos deu, lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo o homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram em casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-os de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, e após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E que, ouvindo, desfaleceu o vosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que,
como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até à morte. Se não denunciardes este nosso negócio, será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os achavam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, passareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de nós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe das cidades de Adão, que está ao lado de
Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todo separadas, então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera da tribo de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus e ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meio tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam ao Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi ao Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou a Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos propúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado.
Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirarei sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas dos chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres carneiros adiante da arca do Senhor. Iam andando continuamente, e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade está anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais malditos o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até à mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrei na casa da mulher prostituta e tirei de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendo jurado. Então entraram jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade que tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e o ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zará, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betaven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra e sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ai, Senhor Deus, porque com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado a Zabdi.
E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerai, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me o ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale do Acor. E disse Josué: Porque perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama de Vale de Acor, até ao dia de hoje. Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente da guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente da guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem dizendo: Olhai, pondo-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como antes fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, pôr-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vos-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram ao povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué naquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo o povo de Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança e estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e, estendendo-se ele
e a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tomou num montão perpétuo em ruínas até ao dia de hoje. Tornou num montão perpétuo em ruínas até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até à tarde, e ao pôr do sol ordenou a Josué que o seu corpo fosse retirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado para o outro da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, e de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué, capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, os perizeus, os aveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e fizeram e se fingiram embaixadores. E levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sião, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Não somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós.
e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da previsão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sifra, e Beerote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurara contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tirados de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué o chamou e, falando-lhes, disse-lhe: Porque nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e entre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faz-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e feriremos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram em Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente da guerra com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Eron, e feriu-os até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram de pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué a todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova de Macadá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova de Macadá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova e pondo sobre ela homens que as guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas vossas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial de Macadá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, pondo os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu, e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados os madeiros até à noite. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Macadá e feriu-a a fio da espada, bem como ao seu rei totalmente, e destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Macadá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Macadá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem nada deixar. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Libna a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio da espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Jazer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, e até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laquis a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram a fio da espada e a todos os que nela estavam. Destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo o Israel com ele subiu a Eglon, a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a todos os que nela estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo o Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades e as feriu a fio da espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente. Nada deixou como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, e as montanhas do sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os reis nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém, e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Josué capítulo 11. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, e ao rei de Sirrom, e ao rei de Esquezaf, e aos reis que estavam a norte, nas montanhas e na campina para sul de Quinerote, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar.
ao cananeu do Oriente e do Ocidente, e ao amorreu, e ao Eteu, e ao Perizeu, e ao Jebuseu nas montanhas, e ao Eveu ao pé de Hermon, na terra de Mizpá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos teus filhos de Israel. E os seus cavalos jarreterás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles às águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles o feriram, e o perseguiram até à grande Sidom, e até Misefrote, mãe, e até ao vale de Mispá, ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor e feriu à espada a seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estava feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fogo, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades, e o gado, e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até os que destruíram nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra de Gozém, e as planícies, as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o monte Alac, que sobe a sair, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que ficasse em paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra que as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha ao o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, além do Jordão, para a nascente do sol, desde o ribeiro de Hermon até ao monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à beira do rio de Hermon, e desde o meio do rio, e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jadboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerote, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo do Asdod Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Ashtarote e em Edrei, e dominava no monte de Hermon e os Salcã e em toda a Bazã, e até ao termo dos Jesureus e dos Macateus e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Reubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés.
E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até ao monte Alac, que sobe a sair. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Amá, outro, o rei de Arad, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquiadá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Efec, outro, o rei de Laçaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Simron-Marom, outro, o rei de Iaqzaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Migido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão, do Carmelo, outro, o rei de Dor, no outeiro do Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Ascaloneu, o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul toda a terra dos cananeus, e Mearã, que é dos sidónios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para a nascente do sol, desde Baal-Gad, ao pé do monte Hermon, até à entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrafote-Maim, todos os sidónios, e eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão, para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Amron, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba dá a Dibon, até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade e os termos de Jesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes de Moisés, feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram Jesureus, nem os Macateus, antes Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do rio de Hermon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal e Bet Baal Meom, e Jazei, Kedemote e Mefate, e Kiriataim e Sibma e Zeret Saar no monte do Val, Bet Peor e Asdod Pisga, Bet Gesimote e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Riquém, e Zur, e Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor,
o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gad, aos filhos de Gad, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está em frente do Rabá. E desde Esbom até Ramat-Mizpá e Betumenim, e desde Manaim até ao termo de Dibir, e no vale Bet-Arã e Bet-Mirra e Sucot, Zafon, que ficara no resto do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo até à extremidade do mar de Kineret, até ao Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés e deu à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim a todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, à metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é, que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué capítulo 14. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e filho de Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Por sorte, a sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés a herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de Josué eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, preservei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron a herança. Portanto, Hebron ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto preservarem seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o desertozinho para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até à subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul de Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para a Carca. E passa a Zemon e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul.
O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até à Foz do Jordão, e o termo para o norte será da Baía do Mar, desde a Foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte de Bet-Arabá, e este termo subirá até à pedra de Boá, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale do Acor, indo para o monte, para o norte, rumo a Gilgal, e a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até às águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe para o vale do rio de Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até ao cume do norte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refraíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até à fonte das águas de Neftoá, e sai até às cidades do monte Efron. Vai mais este termo até Balá, que é Kiriat Jearim. Então volta este termo para Baalá, para o ocidente até às montanhas de Seir, e passa ao lado do monte Jearim. Do lado do norte, este é Quesalom, e desce a Bet-Semes e passa por Tima. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo vai a Sicrom e passa o monte de Balá e sai em Jebneel. E assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o Mar Grande e as suas adjacências, até este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá e Talmai, gerados de Anak, e dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tu tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom, no extremo do sul: Cabzeel, e Ader, e Shazur, e Quiná, e Dimona, Adada, e Quides, e Azor, e Itna, Zif, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Kiriot Esrom, que é Azor, Amei, Sema, e Moladá, Azergada, e Esmon, e Bet-Pelet, e Azer-Sual, e Berzeba, e Biziotiá, Malaá, e Elim, e Azem, e Eltolaad, e Quezil, e Onrá, e Ziklag, Madmá, e Sanzana, e Lebuat, Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades nas suas aldeias 29. E nas planícies, Estiaol, e Zoá, e Asna, e Zanoa, e Anganim, Tapua, Enã, Zarmut, e Adulão, Sucó, e Azeca, Seraim, e Adiatim, e Gederá, e Gederutaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zanai, e Adapa, e Migdalgad, e Dileá, e Mispe, e Zuctel, Laquis, e Buscat, Eglon, e Cabon, e Lamash, e Kitlish, Gedurete, Bet-Dagom, e Namá, e Macedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Ester, e Azã, Iftá, Asná, Mezib, Keila, Aquezib, Marassé, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod e as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio Egito, e o mar grande e o seu termo.
e nas montanhas Samir, Jatir e Sucó, e Daná e Kiriat Saná, que é Debir, e Anab, Estemó e Anim, e Gozen, e Olon e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Erab e Duma e Azã, e Janim e Bet-Tapua e Afeca, e Unta e Kiriat Arbá, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo e Gif e Jutá, Gisriel, Joquedeão e Zanoá, Caim, Gibeá e Tima, 10 cidades e as suas aldeias. Alur, Bet-Zur e Gedor, Maraat e Bet-Anot, Eltecom, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Ará, Midim e Secacá, e Nibza e a cidade do Sal, e En-Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz e passa o termo dos Arquitas até Atarote. E desce do lado do ocidente o termo de Jafleti, até ao termo de Bet-Horon, debaixo de Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, como se segue o termo da sua herança para o oriente. Era Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanat Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Tarote e Naarat, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo até o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era o homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Jeriel e os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semia. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zeliofade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram adiante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse desta herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu a herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está de fronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, e Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Por norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Zã e as suas vilas, e Bileã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Tanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra.
E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Porque me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refraíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Zeá e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Gisrael. Então Josué falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenhas carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a derramem segundo as suas heranças e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós desmarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gad e Ruben e a meio tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam desmarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra e desmarquei-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a desmarcaram, em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué as terras dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte a tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde Jordão, e soube aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e soube pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a luz de lado de luz, que é Betel, para o sul, e desce este limite a Atarote Adar, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Orom, de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte, que está de fronte a Bet-Orom, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até à fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até à extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inom, que está no vale de Refraíns para o norte, e desce para o vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte e chega a En-Semes, e dali sai a Gileade, que está de fronte à subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo e até ao lado de Bet-Ógia, para o norte, saindo para o termo da baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul, e este é o termo do sul. E o Jordão será este termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emek-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemarim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefaramonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mizpá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, Elef, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, Kiriat, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.
Josué capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a sua herança Berzeba e Seba de Moladá, e Azar a Sual, e Balá, e Azem, e Eltolad, e Betul, e Omá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar Susa, e Bet-Liabote, e Suarém, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. E em Rimon, e Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Balat-Ber, que é Ramá, de sul, que é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiado grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foi o termo da sua herança até Sarid. E sobe ao seu termo pelo ocidente, a Maralá, e vai até Dabzete, e chega também até ao ribeiro que está de fronte de Joqueneão. E Sarid volta para o oriente, para o nascente do sol e para o termo de Quislot-Tabor, sai a Dabarete e vai subindo a Jafia, e dali passa pelo oriente para o nascente e Gat-Efer, em Et-Cazim, chegando a Rimon Metuar, e vai até Neá, e rodeando-a passa o termo para o norte de Amenatom, chegando ao vale de Ifta-El, Catat, Naalal, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Gisreel e Querzulote, e Sunem, e Efaraim, e Sion, e Amarate, e Rabit, Quizion e Ebes, e Remet, e Enganim, e Adá, e Bet-Pazés, e chega até ao termo de Tabor e Sazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcat e Ali, e Betem e Axaf, e Alamaleque e Amad e Mizal, e chega ao Carmelo para o oriente, para o ocidente, e a Sior, Libnat, e volta para o nascente do sol de Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek e de Nail, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Riob, e Amon, e Caná, até ao grande Sidom, e volta este termo a Ramá e até ao forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza para terminar no mar na região de Aquzib, e Umá, e Afec, e Riob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elef e desde Alon em Zanaim, e a Adam e Negeb, e Janel e Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo para o ocidente, e a Zenot-Tabor, e dali passa para Ucoc, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zidim, Zer, Amat, Racat, Kineret, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Enazor, e Iron, e Migdal-El, Orém, e Anat e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Sora, e Estaol, e Irsemes, e Salabim, Ajalon, Itla, e Elon, e Tima, e Ecrom, e Eltec, Gibton, e Baalat, e Jeúd, e Ben-Berak, e Gat-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezém chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai.
Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando depois de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças de Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram às tribos dos filhos de Israel em herança por sorte, em Siló perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue possuir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então designaram que Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat-Arba, que é Hebron, a montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, na tribo de Gad, e a Golá em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitassem entre eles, para que se acolhesse a eles todos aqueles que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morasse às mãos do vingador de sangue até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme a ordem do Senhor nas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte as famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerzon couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Azer e da tribo de Naftali e da meio tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gad e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anac, esta é Hebron, no monte de Judá e dos seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estmoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutai e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Gebe e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim.
E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Beteron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibton e os seus arrabaldes, Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. E as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerzon, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golá, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrabaldes, Dabaret e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, En-Gamim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Elcat e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida da Galileia, e os seus arrabaldes, e Amote, Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gergonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E às famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas as tribos, a tribo de Zebulon, Joqueneu e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Dima e os seus arrabaldes, Naalal e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazai e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefat e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gad, Ramote, cidade de refúgio do homicida, e em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam nas famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades cada uma com os seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Reubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por todo este tempo até ao dia de hoje não os desamparaste. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao vosso Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre os seus filhos aquém do Jordão, para o ocidente, e enviando Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal, e com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, ao lado dos filhos de Israel.
Ouvindo isto, os filhos de Israel reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés na terra de Gileade, a Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça de sua casa e seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Porque hoje deixais de seguir o Senhor. Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra de vossa herança é imunda, passai-vos para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe. E Israel mesmo saberá, se foi por rebelia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não vos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gad. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: Preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quem suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo de altar de Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Nunca tal nos acontecera que nos rebelamos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de alimento ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Fineias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gad, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gad, e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. E os filhos de Ruben e os filhos de Gad deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. E sucedeu que, muitos dias depois de que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança às vossas tribos estas nações que restam, bem como as nações que tenho
tenho destruído desde o Jordão até ao grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a vossa terra como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no caminho destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, que amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes aos restantes das nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus? Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós te acenderá, e logo perecereis, e sobre boa terra que vos deu. Josué, capítulo 24. E depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei-lhe Jacó e a Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra e o destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus e os heteus, e os girgazeus, e os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei-vos pões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, e até ao amorreu morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos servirá por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Fineias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim.